Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova do CEDAF, que aconteceu em 2025 para entrada em 2026, tá? A prova aconteceu esse final de semana, hoje é segunda-feira. Eu identifiquei aqui uma questão que é passível de reclamação, tá? Questão 16. Depois, se vocês deem uma olhadinha, eu sugiro que você assista a correção completa para entender todos os pormenores, né? E se você for um aluno do futuro, amiguinhos, é importante que você estude de forma mais antecipada, uma forma mais organizada. E pensando nisso, eu criei o meu curso Método Adiciona, tá? Método Adiciona é um curso de resoluções de questões de matemática. Nós estamos beirando já esse ano com as atualizações que eu vou fazer, né? Para o próximo ano, em 2026, cerca de 1.000 questões em matemática, assim, por baixo, tá bom? Todas resolvidas em vídeo, a maioria delas separadas por assunto, mas também questões juntas, né, para você fazer como forma de simulado, de provas completas. É muito interessante esse curso para alunos que vão estudar aí a partir do começo do ano para o ingresso das provas de 2026 para 27, de 27 para 28, de 2050 para 2051. Enfim, qualquer ano que você esteja tentando fazer provas de colégio técnico, saiba que o método Adiciona vai te ajudar muito, porque além da parte de matemática, eu também fiz as questões de física e química, também separadas por assunto e também feitas em vídeo. E esse curso também tem um bônus da parte de português, geografia, história e biologia, que não é cobrado no valor do curso, onde eu resolvo essas questões aí dessas outras matérias através de comentários. Tá bom? No total do curso Método Adiciono, você vai ter mais de 3.000 questões, sendo as de exatas em vídeo, as de humanas, biológicas, etc., né? Em comentários para você estudar para provas de colégio técnico sem necessidade nenhuma de nenhum cursinho, ok? Se você quer passar nas provas de colégio técnico, estudar com estratégia de concurseiro, método Adiciona é o melhor custo-benefício para você, estudando em casa, economizando com passagem, com galera conversando, com o professor enchendo linguiça, você vai fazer todas as questões de prova e vai estar mais do que preparado aí para os grandes desafios dos colégios técnicos, beleza? Então é isso, amiguinhos. Let's bora para essa resolução da prova do CEDAF de 2026. João, o arquiteto responsável por um condomínio precisa projetar uma área de lazer. Para isso, ele dividirá o terreno quadrado do condomínio em 4 partes iguais, também quadradas. Uma dessas partes será destinada à área de lazer, que deve incluir uma reserva de mata nativa, representada pela área achurada da figura a seguir. Sabendo que N é o ponto médio do lado AB, então N aqui é o ponto médio e M é o ponto médio do segmento AD, né, aqui, a medida do diâmetro PQ é igual à medida do segmento BN, qual que é a área da reserva de mata nativa em metros quadrados? Bem, uma questão típica, né, de prova é essa questão de subtração de áreas. Né? Primeiramente, nós temos aqui um triângulo cuja base mede 50. Por que 50? Porque ele falou que esse ponto M aqui era médio, né? Então, isso aqui é 100, ó, daqui para cá é 50, e a altura é 100. Então, a área do triângulo aqui, ó, AT vai ser 100 vezes 50 dividido por 2. Ó. 50 por 2 é 25, com os dois zeros do 100 aqui, vai dar 2500, certo? Aí eu vou somar com essa área que está aqui, ó, do lado de fora da circunferência. Como que eu vou calcular essa área de fora da circunferência? Eu vou calcular, vou chamar isso aqui área H. Eu vou calcular primeiro a área do quadrado de fora, que é 50 por 50, né? Aqui é 50, aqui também é 50, porque são pontos médios. Então, esse aqui é 50 ao quadrado. E eu vou subtrair a área da circunferência. Quando eu faço a área do quadrado e tiro a área da circunferência, sobra essa área que eu estou colorindo aqui, que é justamente o que o exercício quer, né? E aí, como que eu vou calcular a área da circunferência? Se isso aqui é 50, o raio da circunferência é 25, que é metade, né? Ó, daqui até aqui é 50, no meio vai dar exatamente 25. Então, a área da circunferência é π raio ao quadrado, ou seja, π 25 ao quadrado. Ó, 50 ao quadrado, eu faço 5 ao quadrado, que é 25, e coloco 2 zeros, porque aqui tem 1. 25 ao quadrado é 625 vezes o π. Então, aqui 625π. Agora, o que eu faço? Somo isso com isso, né? Porque essa parte é desse azul e o vermelho ele é o triângulo. Então, vai ficar 25, 2.500 mais 2.500, 5.000, menos 625π, resposta da letra B, certo? A história de Florestal remonta do século XVIII, com a passagem dos bandeirantes em busca de ouro. O povoado, fundando por Guarda-Mor Salles e nomeado em sua homenagem,
foi elevado a distrito, rebatizado como Florestal em 1911. O município conquistou a sua emancipação e se tornou cidade em 30 de dezembro de 1962. A figura a seguir mostra os dados atuais coletados pelo IBGE no último censo, que ajudaram a entender a demografia do município hoje. Essa parte ali é só a título de curiosidade, claro que não tem necessidade de você saber da parte histórica, né, para fazer a questão de matemática. Então, olha só, realizando o arredondamento da área territorial para a unidade mais próxima. Então, aqui, o que eu vou pegar? Essa área, como aqui é 2, eu vou arredondar para baixo, tá? Fica 194. E a população para a dezena mais próxima, então aqui é 45. A dezena mais próxima é 50 e não 40. Por quê, Jess? Sendo que 45 está exatamente no meio. Quando aqui é 5, a regra é arredondar para cima. Entenderam? Então, a dezena mais próxima, que é 45, está exatamente no meio, entre o 40 e o 40 e o 50, né? 45 está exatamente no meio. Então, ele está tecnicamente à mesma distância, mas é convencionado que no caso do 5 você arredonda para cima, beleza? Então, aqui nós vamos colocar 8.050. É só fazer a conta agora, né? Porque ele fala assim, a densidade demográfica em habitantes, então vou pegar a quantidade de habitantes e vou dividir pela quantidade de quilômetros quadrados. Não tem segredo nenhum, é só fazer essa conta aqui, você vai pausar o vídeo, vai fazer, me perdoe, eu não vou fazer essa continha michuruca aqui, o erro que poderia dar na questão é você não saber essa regra, tá? Vai dar 41, 49, resposta da letra D. Ok? Faça a continha aqui com calma. Se você arredondar isso aqui para 8.040, é aí que vai dar o erro, ó. 8.040, se você dividir por 194, vai dar 41, 44. Ai, Jess, então cabe anulação? Obviamente que não, porque é uma convenção, você tem que usar 8.050 e não 8.040. Resposta, então, da letra D, sem grandes problemas. O micoplasma é considerada a menor bactéria capaz de crescer fora das células hospedeiras, medindo cerca de 0,3 micrômetros. Esse símbolo aqui, ó, é um prefixo que a gente lê como micro, micrômetros de diâmetro. Um micrômetro equivale a milionésima, ou seja, é 1 milhão ao contrário, é dividir por 1 milhão. Pegar 1 metro e dividir em 1 milhão de partes, isso é um micrômetro, tá? Para que os estudantes pudessem ter a noção de como são pequenos os micoplasmas, a professora de matemática resolveu descrever o diâmetro da bactéria na unidade de milímetro, que é o mm. A medida do diâmetro do micoplasma em milímetro é quanto? Olha só, ele tem 1 micrômetro, não é isso? Mentira, 0,3 micrômetros. Então é 0,3, como eu falei aqui, ó, milionésima parte. Pensa, 1 milhão não tem 6 zeros. Então 1 milhão seria 10 elevado à sexta potência. Mas como é milionésimo, é elevado a menos 6. É porque você está dividindo por 1 milhão. Ok? Então ele tem 0,3 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Só que o milímetro, ele é a milésima parte. Então o que é o milímetro? O milímetro é 10 a menos 3, é dividir por 1.000. Então, vamos pensar o seguinte, eu posso escrever esse 10 elevado a sexta aqui, ó, como 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3 metros. Por quê, professora? Porque aqui é menos 6, e se eu desmembro ele assim, ó, menos 3 somado com menos 3 vai dar o menos 6. Lembra que quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes? Então, eu posso fazer dessa forma. E por que eu estou fazendo dessa forma? Porque ele pediu para escrever em milímetro. Então, eu quero deixar esse 10 a menos 3 aqui, que é o mili. O prefixo mili nas tabelas, né? Ele é o 10 a menos 3, é a milésima parte. Então, quando eu faço isso, ó, aqui vai ficar o 0,3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 metros. Eu transformei 10 a sexta negativo em 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui automaticamente, ó, vira o meu milímetro. 10 a menos 3 é a milésima, esse mzinho aqui de mili, milésima parte do metro. E aqui ficou 0,3 vezes 10 a menos 3. Ótimo. Agora aqui é que está o lance, ó. Eu poderia escrever assim, mas ele não quis. Ele quis escrever com notação científica. O que é notação científica? É eu deixar sempre aqui, ó, a vírgula depois do primeiro algarismo significativo. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita, ou seja, eu estou aumentando o número, era 0,3, agora ficou 3, e aí eu diminuo uma unidade no meu expoente. Então, se é menos 3, vai ficar quanto? Menos 4, porque eu diminuí 1. Menos 3, menos 1 vai dar menos 4. Então, a resposta aqui, letra C, 3 vezes 10 a menos 4 milímetros.
O que é um escape room? É como um jogo, só que de verdade. Você e seu grupo entram em uma sala temática cheia de enigmas. O objetivo? Resolver tudo em até 60 minutos para escapar no tempo certo. É diversão com trabalho em equipe, raciocínio e adrenalina. Para entender, né, a dinâmica do jogo e futuramente criar o seu próprio para uma gincana, um grupo de estudantes da SEDAF decidiu participar de um escape room. Nesse jogo, os participantes são trancados em uma sala e precisam resolver uma série de enigmas para conseguir escapar. O enigma final, que fornecia o código de acesso para a porta, era o seguinte: x² menos 10x mais 8. Ao lado da porta de saída havia um teclado numérico com 10 dígitos, de 0 até 9. Um dos estudantes que gostava muito de matemática entendeu que D significava o valor do discriminante, é o delta, né? Inclusive aqui, ó, se ele não tivesse escrito delta, você tinha que saber que discriminante é sinônimo de delta, ok? Essa é a soma das raízes pelo produto das raízes da equação de segundo grau. Ao digitar a sequência numérica equivalente a delta soma produto, a porta abriu. Qual foi o código que ele digitou? Mais fácil que morder água, né, amiguinhos? Por quê? Aqui é só a gente tirar o delta da equação. Deixa só eu apagar o quadro aqui, só um minuto. Lembrando que delta é b² menos 4ac. O b aqui é 10, negativo. Ao quadrado vai ficar 100 positivo, porque número negativo elevado a expoente par. Menos da fórmula, vezes esse mais vai dar menos, vezes esse mais vai dar menos. Então, 4 vezes 1, que é o a, 4 vezes 8, 32. Subtraindo aqui, a gente vai ter um delta de 68. Aí aqui, ó, nós vamos lembrar o seguinte, que a soma das raízes é o menos b sobre o a, né? Eu sou fã e adepta incondicional do método soma e produto, então meus alunos aqui já nem precisaram pensar em nada, tá? É menos b sobre a, ou seja, é o b com o sinal trocado, porque o menos da fórmula aqui, ó, faz a gente trocar o sinal, não é isso? Deixa eu pegar outra cor. Menos b sobre a. Então é 10 positivo sobre a, que é 1. Então a soma é 10 e o produto é o c sobre o a. O c é 8 sobre o a, que é 1. É 8, né? Então aqui vai ser 68, 10, 8 essa senha, né? Porque é o discriminante 68, a soma é 10 e o produto é 8. Então a resposta correta aqui, letra A, bem tranquila essa questão. No final da tarde, após terminarem de fazer uma prova de matemática, os amigos Felipe, Pedro e Eduardo, do primeiro ano do ensino médio da SEDAF, foram a uma lanchonete. Eles pediram uma barra de chocolate grande. Ao desembalarem a barra de chocolate, eles notaram que essa estava dividida em 5 partes iguais. Então, se ela estava dividida em 5 partes iguais, cada um dos amigos pegou uma parte. Então, é isso aqui, estava dividido em 5 partes iguais, cada um foi lá e pegou uma parte, ou seja, cada um pegou um quinto, ok? Aí, o que aconteceu? Em seguida, as 2 partes que sobraram foram divididas, cada uma em 3 partes iguais, e cada amigo comeu igualmente, sem deixar sobras. Então, o que eu vou fazer aqui é como se fosse assim, eu vou dividir isso aqui em 3 partes iguais, e cada amigo vai comer ali em partes iguais sem deixar sobra, certo? Então, qual foi a expressão numérica que representa a fração da barra de chocolate que cada um desses amigos comeu? Cada um deles comeu. Então, cada um comeu primeiro aqui, ó, um quinto. Por quê? Porque a barra de chocolate ia ser dividida em 5 partes e cada um pegou uma. Aí sobrou, o que sobrou foi essa parte branca aqui, ó. Sobrou 2 quintos. Aí cada um foi lá e comeu quanto? Um terço. E por que um terço? Porque eles vão pegar o que sobra, que é 2 quintos, e vão dividir em 3 partes, uma para cada amigo, né? Então aqui é só multiplicar um terço vezes 2 quintos. Então isso aqui foi o que eles comeram na primeira parte, isso aqui foi o que eles comeram na segunda parte. Então aqui, sem grandes problemas, resposta da letra C. Amiguinhos, o que temos aqui? Uma questão problemática. Essa questão, na minha humilde opinião, ela deveria caber recurso, deveria ser anulada, embora honestamente eu acho que ela não será. Tá? Eu vou explicar o porquê. Antes de mais nada, vocês têm que olhar no edital, ler como é que faz para pedir o recurso na questão, caso seja do seu interesse que ela seja anulada. E vou explicar aqui os motivos, tá? Os ingressantes de uma escola de música poderiam optar por estudar até 2 instrumentos. Todos fizeram suas opções e o resultado foi o seguinte: 25 escolheram violino, 22 piano, 16 violão, 4 violino e violão e 3 violão e piano. Com base nessas informações, o número de ingressantes na escola de música foi de quanto? Primeiramente, vamos pegar as alternativas e vou deixar elas aqui escondidas. Por quê? Em tese, quando você vai fazer uma questão, as alternativas estão ali, porque é óbvio, é um concurso de múltipla escolha, mas ainda que as alternativas não existissem,
a questão tem que ser feita, entende? Se ela fosse uma questão de escola, por exemplo, você deveria chegar ali no X da resposta. E aí, o que que tá? É aqui que tá o lance. Fiz um diagrama de Venn aqui e vamos começar pela interseção, que é zero. Haja visto que o exercício informou para a gente que você poderia optar por até 2 instrumentos, ou seja, 2 no máximo. Então, 3 aqui, ó, que é a interseção, não poderia, a pessoa não poderia optar. Outra coisa também, que é uma informação que foi dada de forma implícita, é que aqui fora tem que ficar 0 pessoas. Por quê? Se você está ingressando numa escola de música, é porque você quer tocar um dos instrumentos que a escola oferece. Então, não tem possibilidade de ficar 0 pessoas aqui para fora. Então, esse 0, ele foi dado de forma explícita através dessa informação, e esse aqui implícita, porque não teria como, através da argumentação lógica do exercício, você ter pessoas que vão para uma escola de música que não querem aprender a tocar um instrumento. Então, aqui é 0. Agora é que está o nosso questionamento. Eu vou começar a preencher o diagrama pelas interseções de 2 conjuntos, que é 4 optaram por violino e violão, então aqui é 4, certo? E 3 violão e piano, então aqui é 3. Eu preciso desta informação aqui, ela não foi dada. Porque veja bem, violão já está resolvido o meu problema. Eu já coloquei 7 pessoas aqui nessa parte, como violão é 16, aqui falta 9, correto? Só que aí é o que está o problema. Como que eu vou saber quantas pessoas colocar aqui nessa parte e nessa, sendo que ele não me deu quanto que é nessa? Aí você vai falar assim, se ele não deu é 0. Alto lá. Você não pode assumir uma coisa que não foi falada no enunciado do problema. Quando uma informação não é dada, ela é incógnita. Então eu vou colocar X aqui, porque se ele não falou, eu preciso desse dado. Vamos pensar numa questão sem alternativa, por isso que eu estou falando. Não temos alternativa aqui, vou colocar X, tá? Piano, foram 22 pessoas. Então aqui, ó, eu vou pensar o seguinte, 22, eu já pus 3 para cá, fica 19, e aqui X. Então aqui tem que ser 19 menos X, ok? E violino é 25 pessoas. Eu já pus 4 aqui, né? Então sobra 21, eu vou ter que tirar esse X, então aqui é 21 menos X pessoas. Como ele quer a soma de todo mundo, eu vou somar e vou te falar quantas pessoas tem ali naquele grupo, né? Ó, 21 mais 19 aqui dá 40, certo? 40 mais 9, 49, mais 3, mais 4 vai dar 56. Um X positivo somado com um negativo vai cortar, vai ficar menos X. Então, a resposta para esse problema é 56 menos X. Por quê? Eu não sei quanto que é a interseção dos dois problemas. Aí é que está o lance. Quem marcou a letra D 56, porque agora vamos pensar nas múltiplas escolhas. Aqui 56 é a melhor resposta dadas as alternativas. Só que por que 56 não é a única resposta? Porque é o seguinte, quando você fala que é 56, você está inferindo que aqui é 0. Não foi falado que é 0. Você que está falando, correto? E a resposta do gabarito é 56, por isso que eu estou falando que é problemático. Então, aqui ficaria 19, e aqui ficaria 21, lindo, pleno e sereno, 56 seria a resposta. Então, se eu adoto o meu X como 0, a minha resposta são 56 pessoas. Agora, observe uma coisa. Se eu quiser, eu posso colocar qualquer valor aqui, porque lembra que aqui era um X, ó? Qualquer valor não, né? A gente tem um pequeno detalhe aqui para esse valor. Aqui, eu posso colocar quase qualquer valor. Eu posso colocar valores de 0 até 19. Por quê? Porque a soma das pessoas do piano, elas têm que dar 22 pessoas. Então, se eu quiser falar que todas as pessoas aqui que tocam piano, também, essas aqui, né, que seriam somente piano, se eu quiser falar que elas também optaram por violino, eu vou ter esse 19 aqui, e o 0 que estava lá vai passar para cá, ó, e aí nós vamos ter um outro cenário, que é o cenário mais de menor número de pessoas possível, né, que é somar aqui, ó, e a gente ter quanto? Se eu coloquei 19 aqui, ó, e aqui era 21, eu vou ter que refazer esse cálculo, né, que não vai poder ser mais 21, vai ser 19 mais 4, 23, como era 25 para violino, aqui vai ser só 2 pessoas que tocam única e exclusivamente violino. Entenderam o que eu estou falando? É lógico que, amiguinhos, preste atenção, o enunciado não dá margem para eu colocar esse 19 aqui, porque ele omitiu uma resposta. Então, eu posso florear essa interpretação, porque não foi dada. Do mesmo jeito que colocar 19 te parece absurdo,
colocar 0 é tão absurdo quanto, porque não foi falado, entenderam? É aqui que eu quero que vocês percebam a construção do raciocínio lógico. Agora vamos somar aqui, ó. Observa uma coisa, 19 com 2, 21 com 4, aqui deu 25 pessoas para violino, tá correto. Ok? Violão, ele falou que eram quantas? 16, somando, ó. 7 mais 9, 16. Quantas pessoas que ele falou que era para piano? Piano são 22, ó. 19 com 3 com 0 com 0, 22. Esse diagrama aqui, tecnicamente, ele não tem nenhum problema com o enunciado, porque essa informação ela não foi dada, então tecnicamente eu poderia colocar quanto eu quisesse. Agora vamos somar aqui para você ver, ó. Aqui deu 25, né? 25 mais 9, 34 com 3, 37. Então, se eu quisesse adotar um x de 19, eu teria 37 pessoas no mínimo. Então, esse problema, se ele fosse um problema de escola, qual que seria a resposta? Quantas pessoas tem no grupo? X menos 52 pessoas, com X podendo variar de 0 até 19, ou seja, o número mínimo de pessoas nesse grupo é 37 e o número máximo é 56. Qualquer valor entre 56 e 37, né, 37 e 56, satisfaz o enunciado do problema. Mas, Jéssica, quando você coloca 19 aqui, você está colocando uma informação que não foi dada. Sim, eu estou colocando uma informação dada. Assim como quando você coloca 0, você também está colocando uma informação que não foi dada. Você, tecnicamente, não pode pressupor que porque ele não falou aqui nada sobre o conjunto, que é a interseção de piano com violino, que ele é 0. Não dar uma informação não significa que ela é 0, significa que ela é incógnita, e se ela é incógnita, ela é X. Agora, vamos falar em termos práticos? Eu, Jéssica, obviamente, iria optar pela opção D, 56, porque ela é a menos pior das alternativas, porque ela é o extremo, né, ali, colocando aqui como 0, mas se eu fosse aluna e tivesse optado ou pela A ou pela B, né, eu iria reclamar dessa questão. Tá? Embora eu acho que eles não vão anular, porque eles vão falar isso. Dado que não foi dada a informação, você deve pressupor que ela é 0. Se você for uma pessoa que está assistindo e errou essa questão e quer pedir reclamação, você vai ter que saber argumentar através do texto que eu te falei aqui. Você vai transformar o que eu falei em texto. Você vai falar. Primeiramente, vocês têm que considerar que a questão poderia ser resolvida sem análise das alternativas, correto? Quando você não dá uma informação, não implica que ela é 0, e sim que ela é incógnita. E a partir do momento que ela é incógnita, você tem 2 cenários extremos, que é a maior quantidade de pessoas possível no grupo, que é esse conjunto de quem toca piano e quem toca violino ser completamente disjunto. As pessoas ou tocam piano ou violino, e não as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele é disjunto, você vai ter o caso máximo, que é 57. Agora, o número de pessoas que toca piano pode ser um subconjunto da de violino, que é esse caso aqui. Você colocar as 19 pessoas justamente na interseção. E aí você vai ter 37 pessoas no mínimo. Então, esse argumento lógico, sensato, português pleno, você consegue derrubar a banca. Se ela tiver boa vontade, né? Se ela tiver humildade, perceber que eles pisaram na bola ali, escrever o texto mal escrito. Entenderam o que eu quero falar? A melhor opção para você marcar na prova é 56. Se eu tivesse na prova, eu marcaria 56. Quanto a isso aqui, ninguém está criticando você. Marque 56 e seja feliz e fique calado com essa conversa. Se você errou, aí sim, você vai poder pedir reclamação se você tiver argumentação para tal. Omitir uma informação na prova não é justo, né? Não é aceitável, e omitir uma informação não quer dizer que aquela informação é 0, é isso que tem que ser argumentado. Portanto, aqui, por exemplo, essas duas respostas poderiam ser resposta. Qualquer número entre 37 e 56 poderia ser resposta para essa questão. Vai pedir anulação? Não vai? Você tem que pensar se vale a pena para você e saber argumentar de forma coesa. Entendido? Usa esse vídeo aí, assiste ele umas 3 vezes, escreve um texto legal e prova com essa questão dos conjuntos serem completamente disjuntos ou até mesmo um ser subconjunto do outro, que você ganha essa questão, tá? Se a pessoa entender de matemática aqui, ela vai falar, não, realmente tem que anular a questão. Inclusive, eu quero até conversar com vocês, já que essa questão aqui, ela tem esse raciocínio, eu vou mostrar para vocês uma questão que caiu no Cefet em 2026, para caso você esteja estudando aí no futuro, para você entender exatamente, né, que torta de banana não é banana torta. Olha só, o sistema A ou B classifica os tipos sanguíneos em humanos de acordo com a presença ou a ausência
dos chamados antígenos A e B. Nesse sistema, caso a pessoa possua antígenos A e B, o sangue é considerado AB. No caso da pessoa possuir só o A, é classificado como A, e possuir apenas o B é classificado como B. Se o sangue não possui nenhum desses dois antígenos, ele é classificado como O. Considerando um conjunto de 100 pessoas, das quais 22 possuem o antígeno A e 19 possuem o antígeno B. Então, fiz um diagramazinho aqui. Nessas condições, é correto afirmar que dentre essas pessoas, a quantidade que tem o antígeno O. É claro que não dá para você definir exatamente quanto que tem o O, mas existe um intervalo de pessoas, que é considerando os dois extremos. O primeiro cenário é eu pensar que esses dois conjuntos aqui são completamente disjuntos. É o que a gente pensou aqui. As pessoas que estavam aqui e as pessoas que estariam aqui, né, em violino e violão, eram disjuntos, quer dizer, não tinha interseção para cá. É exatamente isso que eu vou considerar aqui. Aqui eu tenho 22 pessoas do tipo A e 19 pessoas do tipo B. Disjuntas, ótimo, somando 22 mais 19, eu tenho 41 pessoas aqui com antígeno A ou B. Então, 41, a ausência aqui vai ser 59. Esse é o caso mínimo de pessoas tendo o tipo O, que é 59. Agora, o que acontece? Esses conjuntos aqui, a pessoa falar que tem o A e a outra tem o B, não, ele não está falando que elas podem ou não ter A e B juntos. Aqui pode ter uma interseção entre os conjuntos, tá? Eles podem ser assim, existe uma quantidade aqui no meio que ele não deu, né? Que quem tem A e B ao mesmo tempo, aí sobra uma quantidade para o A e outra quantidade para o B, de modo que no frigir dos ovos, quem tem do B fica 19 e quem tem do A fica 22. Ou até mesmo o caso mais extremo, que é você considerar que todo mundo que tem o antígeno B também tem o antígeno A, certo? Um conjunto ser subconjunto do outro. Ó. Aqui é o B e aqui é 19. Aqui é o A e vai sobrar para cá 3, né? Porque tinha que ser 22, ó, 22 menos 19 é 3. Então, nesse caso aqui, nós temos 22 pessoas dentro dessa diagramação. 100 menos 22, eu vou ter 78 aqui de ausência, porque tem o A e ou o B, entenderam? E ou o B. Então, sem nenhum desses dois antígenos vai ser 78, que é 100 menos 22. Então, a resposta aqui, ela é da letra D. Observe que essa interpretação aqui, ela é a interpretação correta para esse problema, e essa interpretação aqui que eu fiz de 36 e 56 é uma interpretação análoga aqui, pensando nesse problema aqui. Então, é isso. Só para vocês entenderem aí por que essa interpretação do valor ser variável que é a interpretação correta e não a resposta da letra D, embora, logicamente, se eu tivesse na prova, eu marcaria a letra D também. Questão 17, que, pelo amor de Deus, né, amiguinhos, uma encheção de linguiça. Até aqui, ó, você não precisava ler nada do texto, tá? Só tem uma planta aqui embaixo e é daqui para baixo que a gente precisa. Ó. Interessado em aplicar o que aprendera, ele se ofereceu para ajudar na ocupação mais equilibrada do terreno, definindo corretamente o recuo de fundo da casa pretendida, de modo que ela respeitasse as normas e mantivesse as proporções. Ok. Lote da família tem um formato de 12 de frente e 25 de fundo, conforme a figura ao lado. A área construída pretendida, formada pela junção de dois retângulos, equivale a 3/10 do total do lote, que é a área churada. 3/10, ou 30%, né? A casa deve ter ainda recuos laterais iguais e um recuo de frente de 5 metros, que é esse símbolo aqui. Com base nas medidas, qual que é o valor de X? Então, primeira coisa é o seguinte, 30% ou 3/10 vai ser a parte da região achurada. Então, do lote, né? O lote, ele tem 25 por 12. Presta atenção nesse 12, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever ele como sendo 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Por quê? Para simplificar os cálculos, ó. Eu quero 3/10 de 25 vezes 12. Eu coloquei ali 4 vezes 3 só para facilitar, porque isso aqui é 100, ó. E 100 dividido por 10 é 10. 3 vezes 3, 9 vezes 10, 90, só para facilitar a vida. Ou seja, essa área achurada aqui tem que ter 90 metros quadrados. Agora vamos pensar o seguinte, vamos chamar aqui ó, de Y, esse tamanho para a gente ver, porque ele não deu esse tamanho aqui, né? Senão é lógico, a gente sabia que aqui é um valor mais 5, que sobrar é o X, né? Mas ele não deu. Então, o que nós vamos fazer para calcular essa área? Nós vamos falar o seguinte, ó, que 8 vezes Y, que seria a área do retângulo todo. Só que nós temos que tirar esse pedacinho aqui, ó, 8y seria esse retângulo, só que eu tenho que subtrair esse pequenininho, que é 3 por 2.
Por que 3 por 2? Porque aqui é 3 e aqui é 2, porque aqui é 8, ó. Se aqui é 8, aqui é 6, sobra 2 para cá. Então, a gente tem que tirar 6, né, que é 3 vezes 2 aqui, ó. 8y, que é o retangulão todo, tira aquele 6 ali, tem que dar igual a 90. Manda esse 6 para cá somando, vai dar 96. O 8 que estaria multiplicando, manda dividindo. 96 dividido por 8, 12. Então, se isto aqui, ó, é 12, 12 mais 5, 17. Falta quanto para chegar nos 25, ó? X igual a 8, né? Para completar os 25 metros de fundo. Uma pesquisa de escolha única aplicada a um grupo de N estudantes de um colégio apontou os esportes preferidos por eles. O resultado dessa pesquisa está apresentado no gráfico à esquerda. Entre os alunos que votaram no esporte de maior representatividade, ou seja, o futebol, foi feito mais um questionamento, dessa vez para descobrir a posição em que gostariam de jogar ou praticar aquele esporte. O resultado mostrado foi no gráfico à direita. Dos 8 estudantes que responderam goleiro, presta atenção que goleiro aqui é 10% dos estudantes, tá? Os 4 mais altos foram chamados para o teste do time do colégio. Ele está querendo te confundir com muita informação. Para o time de vôlei, usou-se a mesma estratégia para encontrar um levantador, aplicando o novo questionamento aos estudantes que tinham preferência por vôlei. Uhum. Esses que tinham preferência por vôlei eram um número de quanto? Então, olha só. Aqui ele fala que 8 estudantes optaram por goleiro, e goleiro era 10%. Então, 8 estudantes representa 10% dos estudantes que optaram por futebol, tá? Esse aqui é só a galera do futebol. Porque, logicamente, se você está falando de defensor, atacante, goleiro e meio-campista, está falando do futebol, e até porque ele deixa isso claro aqui, ó, entre os alunos que votaram no esporte de maior representatividade, né? Então, se 8 pessoas é 10%, 100% das pessoas que optaram por futebol são 80 pessoas, claramente, né? Aqui você multiplicou por 10, ó, então aqui você vai multiplicar por 10. Agora você vai fazer uma segunda regra de 3, porque futebol foram 40% das pessoas. Então, você vai falar assim, ó, 80 pessoas optaram por futebol e isso representa 40% do público total. Então, se você quer saber vôlei, você quer saber 25%. Então, qual que é o valor das pessoas que optaram por vôlei? X. Não precisa multiplicar cruzado, não precisa de nada. Se daqui para cá você multiplicou por 2, daqui para cá também você vai multiplicar por 2, portanto, X é 25 vezes 2, 50. O que temos aqui é uma questão de sistema de equação. Amiguinhos, claro, né, que essa questão aí ela é muito fácil de fazer por sistema, mas você pode fazer testando a alternativa, que é o que eu sempre recomendo para os alunos. Os 80 formandos de uma turma do 9º ano de um colégio mineiro receberão ingressos para assistir a uma apresentação cultural. Foram adquiridos 80 ingressos, um para cada estudante, sendo os ingressos de 2 tipos, teatro e orquestra sinfônica. No total, o colégio gastou R$ 4.360, cada ingresso do teatro é 50 e da orquestra 60. Qual que foi a quantidade de ingressos comprados de teatro e orquestra, respectivamente? Bem, primeira coisa aqui é você checar se a soma das alternativas dá 80, e todas elas dão, né? Porque tem problema, gente, que é tão assim, biro-biro, que nem daria a soma de 80 ingressos aqui, né? Você já poderia eliminar logo de cara. Agora, a questão é, quando eu multiplicar, observa que o respectivamente ele manda obedecer a ordem. Então, o primeiro é teatro. O teatro é 50 e o orquestra sinfônica é 60. Quando eu multiplicar esses valores por 50 e somar com esses aqui multiplicado por 60, tem que dar a quantia de 4.360. E aqui é que está a malandragem que eu gosto de ensinar sim para vocês a fazer questão testando também, não é? Porque observa uma coisa, a letra B, automaticamente você já pode desclassificar ela. Por quê, Jess? Porque observa que, como aqui termina em zero aqui também, quando você multiplicar, não vai terminar em R$ 60 aqui, vai dar valor redondo. Então, aqui a letra B não pode ser a alternativa, entende? Isso é uma análise numérica, né, que você faz para evitar gastar tempo na hora da prova. Aí, olha só para você ver, eu estou mostrando para vocês malandragem maracutaia que eu faço em prova. Ó, esquece os zeros aqui, tá? Só tira esses zeros aqui, vamos pensar só nesses números. 5 vezes 9 aqui, 45, termina em 5. 1 vezes 6, 6. Quando eu somar 6 e 5, vai terminar em 1 aqui, ó. Não faz sentido ser a letra A, nem vou testar ela. Assim como é só, quando eu multiplicar 2 vezes 5, 10, terminou em 0, tá? E 8 vezes 6, 48. Aqui teria que terminar em 8, né? Não faz sentido também. Só pode ser a resposta da letra D. Aí eu vou e testo a resposta, ó. 44 ingressos vezes R$ 50, certo? Deixo o zero aqui, multiplico, aqui vai dar 20, vai 2, 22.
ok? E 36 vezes 60, ó. 36 vezes 60. Aqui 0, 6 é 6, 36. Aqui dá 18 mais 3, 21. Quando eu somar 2200 com 2160, ó. Olha só para você ver. 0, 6, 3, 4.360, que é a resposta da letra D. Ai, Jess, você faz assim? Sim, eu faço assim. É óbvio que eu sei fazer sistema, né, gente? Logicamente, ó. Ele falou teatro e orquestra sinfônica. Então, eu vou chamar o teatro de X, aliás, vou chamar de T, né? Teatro é T e orquestra sinfônica eu vou chamar de O. Beleza? Então, teatro mais orquestra vai ter que dar 80. O número, o valor, né, pago para o teatro é 50, então fica 50T, e da orquestra é 60. 60O vai ter que dar quanto quando eu somar em dinheiro? 4.360. Se eu multiplicar a equação de cima por 50, fica mais fácil de fazer a conta, certo? Multipliquei por 50, ó, fica 50T mais 50O, 5 vezes 8, 40, isso aqui vai dar 4.000, né? Então, aqui 4.000. E aí eu subtraio a de baixo pela de cima, ó, a de baixo pela de cima vai cortar o T, vai dar 10O, 10O é igual a 360, né? 4.360 menos 4.000. Eu vou passar esse 10 para cá dividindo, então o número da ópera, né? Orquestra, desculpa, é 36, né? 360 dividido por 10. Ótimo, não tem segredo nenhum aqui. 36 é a ópera. Como a soma tem que dar 80, então 36 falta 44 para o teatro, né? Então aqui 44. Mas por que então que eu gosto tanto de ensinar essa velhacaria para o aluno testar a alternativa? Porque às vezes ele coloca na ordem trocada. Ele coloca o 36 e depois o 44. E aí, às vezes, o aluno, por falta de atenção, erra. Mas se ele tivesse feito o teste alternativo, ele jamais erraria. Tá? Então, eu gosto de ensinar o aluno a testar também, porque às vezes fazer o sistema de equação é mais complexo. Né? Aqui, lógico, foi uma equação muito fácil, muito simples de fazer, mas se não for tão simples assim, você se joga no teste de alternativa que vai ser mais rápido. Última questão de matemática, qual que é o valor de x que satisfaz a equação? Essa aqui também, se você quiser testar a alternativa, você pode jogar as respostas no valor de x e ver se vai dar um lado igual ao outro da igualdade, né? Sempre dá para dar uma roubadinha, né, amigos? Mas essa aqui eu vou fazer normal mesmo, que é tirar o MMC. O MMC entre os denominadores é você escolher justamente um representante de cada denominador. Como aqui é repetido, eu vou pegar só um, e aqui eu tenho x. Então, esse aqui, ó, x menos 1, que multiplica o x, que é o nosso MMC. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar isso aqui, divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima de cada um dos termos da equação. Então, olha só, quando eu dividir pelo de baixo, eu vou cancelar esse termo, vai morrer esse com esse. Vai sobrar o x, que vai multiplicar pelo 1 e vai ficar x. Ok? X é igual. Aí aqui, ó, nós vamos pegar esse camarada e vamos dividir aqui pelo de baixo. Quando eu dividir, esse camarada corta com esse, ó. Cortou, sobrou o x, que multiplica o menos 5. Vai ficar menos 5x. Quando eu pegar esse camarada aqui, preste atenção. O x é que vai cortar. Vai sobrar esse x menos 1 aqui para multiplicar o 4. Quando eu for multiplicar, vai ficar, ó, preste atenção, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. Ai, Jess, você fala muito rápido. Olha, eu estou falando o que é para fazer. Você tem que pausar o vídeo e fazer. Você está achando que você vai aprender matemática como você aprende vendo novela? Óbvio que não, tá? Eu vou somar isso aqui, tá dando 9 negativo, vou mandar para lá positivo, que vai somar com 1x, vai ficar 10x, é igual a 4. Vou passar o 10 dividindo, vai ficar 4 sobre 10. Simplifico, 2 sobre 5, resposta da letra A. Beleza?